Esperando a Verônica entrar. Boa noite para quem está entrando. Estou aguardando a Verônica entrar. Esperar mais um pouquinho, porque nós não temos muita prática na live. Faz tempo que a gente não faz uma live e acaba esquecendo. Boa noite, Janete. Boa noite, mãe, que tá por aqui. Boa noite, Jussara. Eu estou aguardando a Verônica. Ela acho que teve algum impedimento para entrar no horário. Ah, ela chegou. Oi, Verônica, vou te chamar aqui. Isso. Tudo certo? Oi, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Deu certo. Então, eu estava esperando um pouquinho, as pessoas vão entrando. Se a gente quiser aguardar mais um pouquinho, ou a gente vai se apresentando. Sim. Bom, boa noite para quem já está na live, para quem foi entrando. Se vocês puderem falar do som, gente, como que tá em som e imagem, porque eu estou sem prática em fazer lives. E às vezes aqui o barulho vaza um pouco. Você está me ouvindo bem, Verônica? Eu estou te ouvindo bem, Helena. Estou ouvindo Tá bom. bem. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para te agradecer, né, de você ter me chamado como uma das primeiras aí nessa série de lives que você vai fazer. Eu sou muito agradeço demais, né, porque a gente está trazendo aqui esse conhecimento tão importante, essa contribuição importante de mostrar para as pessoas o quão é importante, o quanto é primordial a gente mudar a nossa visão em relação a muitos conflitos que tem nas nossas vidas, né, de relacionamento, na parte do direito sistêmico, né, que por os advogados, o quanto é importante. E a gente acaba vendo que a gente traz para a nossa vida, né? A gente traz para resolver os nossos conflitos. A gente vai aprender para os outros e acaba trazendo para nós. Com certeza. Janete, é o som que está ruim ou o vídeo o que está baixo? Se você puder confirmar. Se vocês puderem confirmar se o som está bom, gente. Boa noite, Fátima. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Helena. Eu trabalho com professora de yoga, trabalho como facilitadora de constelação. Eu estou há um tempo um pouco afastada aqui do Instagram, tive uma pausa na minha vida por questões pessoais. E aí esse ano, né, agora, depois que passa o carnaval, né, parece que tudo começa, eu comecei a pensar em fazer algumas lives, né, trazer temas que possam contribuir, né, com todo mundo. E como a Verônica falou, quando a gente faz essa troca, eu gosto muito dessa troca, a gente aprende, né. E aí eu
fiquei inspirada pelo mês das mães, mês especial das mães, né? Então, a minha ideia é fazer algumas lives. Eu e a Verônica, a gente se conheceu, que nós participamos como coautor desse livro, Consciência Sistêmica, e aí nós nos conhecemos a partir desse livro, e aí eu pensei na Verônica, eu falei assim, vou fazer o convite. Então, eu agradeço muito você ter aceito, porque você vai trazer a sua vivência, eu acredito que vai contribuir com alguma pessoa, né? Então, eu gosto, no meu perfil aqui, eu gosto de estar convidando as pessoas para refletir, né? E essa troca. Então, eu gosto muito dessa troca. Então, por isso que eu fiz convite para algumas pessoas, nem todas vai ser possível agora no mês de maio, mas vamos fazer com que a gente pode, né? E eu vou deixar você se apresentar, Verônica, e a gente introduzir esse tema, né? O título da nossa live é Como desenvolver esse olhar sistêmico na adoção. E esse olhar sistêmico, o que que ele é? Ele é uma coisa simples, mas que é difícil, não é fácil às vezes a gente aplicar isso na nossa vida, que é a gente olhar além da pessoa, né? Então, tudo que envolve, né? Em qualquer relação, seja na relação de mãe, filhos, nossas relações de trabalho, a gente olhar além desse indivíduo. Então, essa é a ideia da gente bater um papo. E aí eu vou deixar você se apresentar, Verônica. Eu sou a Verônica, eu era até a gestão do ano passado da OAB de São Bernardo do Campo, onde eu resido, né? Eu era vice-presidente de Direito Sistêmico da OAB. E agora, esse ano, eu estou em outra comissão, mas sou membro ainda do Direito Sistêmico. E a consciência sistêmica é justamente o que a Helena falou. É a gente olhar tudo, né? Todos, além do que, os nossos olhos veem. Por exemplo, no caso da adoção, quando a gente vai buscar uma criança para adoção, a gente tem que imaginar que a gente está trazendo essa criança que tem uma história, seja lá qual a idade for, 1 dia, 2 dias, ela tem uma história, e a história dela está ligada às raízes dela, às raízes de pai e mãe biológicos. E eu digo isso assim, e eu acho muito importante quem passou pela experiência falar, porque se outra pessoa falar isso é impossível eu ter esse olhar. Porque a pessoa imagina assim, quando o bebê vem para você, que ele é seu. Ele é seu e não tem mais nada. Vai ser a partir de hoje, vai ser uma nova história. E a gente pode fazer uma nova história, sim, com todo o nosso amor, com toda a nossa influência, que é importante para a criança, mas não se esquecendo que essa criança tem um pai e uma mãe biológica. E não deixar jamais de falar que ele é um filho adotivo, né? Isso é muito importante, porque é lógico que você vai falar à medida do entendimento dele, né? E ele, com o passar do tempo, vai entendendo isso. Vai chegar o momento do conflito, das perguntas, tudo, mas é tudo, tá tudo previsto, tá tudo dentro da educação. O contar também que ele é adotivo faz parte da educação. E quando você tem esse olhar de que ele veio dessa outra árvore, você faz com que também ele tenha consciência disso para valorizar a oportunidade de vida que foi dada através desses dois. Ah, Verônica, não é tão simples falar. Quer dizer, é simples falar, mas não é simples vivenciar. Realmente não é. Mas quando a gente se esforça, por isso que esse olhar sistêmico, nós estamos trabalhando muito, a Helena é uma das trabalhadoras, né? E nós temos muitos colegas que estão trabalhando muito nesse novo olhar, porque é o que realmente faz as pessoas entrarem na harmonia da vida, quando elas têm consciência de toda essa bagagem que ela traz da ancestralidade dela. E os pais também. Eu agora vi recentemente um casal não, 2 homens que adotaram um casal de gêmeos, é um menino e uma menina. E parece que eles têm uma história que a inseminação artificial, eu não sei bem como é que
como é que é a história. Eu sei que eles contaram toda a história para a criança, me parece que eles têm 2, 3 aninhos. E eles contam toda a história para as pessoas. Os pais perguntam, eles contam. E isso é lindo, é óbvio que eles estão falando e não estão entendendo ainda. Mas o fato deles falarem, eles já vão amadurecendo essa verdade, essa ideia de que da onde eles vieram, né? E assim, respeitando essa história, a criança se torna mais feliz. E lógico que o tempo vai passando, ela vai amadurecendo a ideia, vai amadurecendo a forma de pensar, só que você vai perceber que fica uma relação leve, fica uma relação leve, e ao contrário de que muitas vezes tem pais adotivos que vêm me procurar e pergunta, Verônica, mas se eu falar para ele que ele, dessa mãe biológica, que ele tem que respeitar, que ele tem que honrar, como é que vai ser a minha educação? Como é que eu vou educar? Como é que ele vai me ver? Aí eu sempre falo, gente, não muda nada, porque a sua autoridade vai permanecer, você é a mãe dele. Você é a mãe, ele é o pai, ou 2 mães ou 2 pais, não muda nada. Pelo contrário, os laços como é que fala? Ficam mais fortalecidos, né, Helena? Sim. Por conta dessa verdade, né? Algumas culturas, né, já tem para a gente voltar um pouquinho na questão da importância dessas raízes, né? Então, algumas culturas já têm isso forte, né, da gente honrar a nossa história familiar, conhecer a nossa história familiar. E para nós, né, pelo menos para mim, isso ficou mais evidente com esse trabalho que o Bert Hellinger trouxe, que é a constelação familiar, dessa importância, né? E quando a gente vivencia isso através do campo das constelações, que a gente vai ampliando esse olhar, a gente vê realmente o quão isso traz força para a gente, né? E uma coisa que o Bert Hellinger trouxe, né, na constelação, que eu acho bem importante, que também é a base, né, disso, que são as ordens do amor, que são as leis da vida, né, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio de troca, né? E esse pertencimento que a gente vê, e quem já vivenciou isso, né, consegue perceber no corpo. Então, assim, eu gosto muito de trazer que as pessoas observem o seu corpo e experienciem, né, sintam, né? Então, a gente vê que isso está ali como se fosse realmente uma questão de sobrevivência, né? E isso traz força para a gente. É inconsciente, não é uma coisa que assim, é mental. Por isso que eu sempre convido as pessoas a sentirem, né? Então, quer dizer, uma criança que é adotada e ela não sabe da sua história, né? Vai faltar, né? Falta algo. É como uma árvore, né? Você está lá com a árvore e a raiz está fraca, ou tá bom, vou cortar a raiz da árvore, vai faltar força de vida, né? Então, é bem importante isso, e esse olhar sistêmico é isso que ele faz a gente ampliar, né? Essa importância. Porque hoje a lei já prevê, né, Verônica, que a partir dos 18 anos, uma criança adotada, né, um jovem, ele pode requerer ter acesso às informações da família de origem, né? Mas eu conheço pessoas adotadas, hoje adultos, né? E antigamente era velado isso, né? Acho que muitos não sabiam, né? Então hoje, além da criança ter esse direito a partir dos 18, que é o que você comentou também, eu acho que precisa ter essa rede de apoio para os pais, né, os adotantes, saberem assim, em que momento contar, de repente da idade da criança vai ter que contar de uma forma lúdica, né? Então é muito importante. Por isso que eu quis, né, trazer a Verônica aqui para a gente compartilhar isso, porque às vezes tem pessoas que não sabem muito bem como agir, né? E acaba trazendo sofrimento, né? A adoção, uma coisa que podia ser uma alegria, tanto para os pais, né, quanto para a criança, acaba trazendo sofrimento. Você falou uma coisa muito importante, que é como falar, né? As pessoas sentem a dificuldade de falar, porque eu sempre tratei isso com muita leveza. E eu acho que quando você está disposto, na verdade, é uma coisa assim que já vem dentro de você. Na minha cabeça, assim, quando eu tiver, eu vou falar. Quando eu tiver, eu vou falar. E aí eu não sabia a idade que ia vir para mim, né? Mas eu já tinha, quando vier eu vou falar. Como o meu veio muito pequenininho, eu falei
contei uma historinha para ele. Uma historinha lúdica, né? Que ele ficou apaixonado pela história que eu contei. E assim, as pessoas, mas como é que eu vou contar? Eu vou sentar e aí eu falo, ó, hoje eu vou te falar uma. Não, não é assim. Você vai falando devagar, vai falando que é mãe do coração, que é o pai do coração, e as coisas vão acontecendo. Mas tem que ter leveza nisso. E você tem que falar. Porque teve um caso agora, recente, que o rapaz, ele é médico, e ele nunca se deu bem com o pai e com a mãe. Teve muito conflito com o pai e com a mãe. Só que ele não sabia que era adotado, mas tinha muito conflito. E foi morar em outra cidade, e ele queria ir para fora do país e foi buscar a documentação para tirar a cidadania. Nessa de buscar a documentação, ele viu que a história era totalmente outra, que o pai e a mãe era outro nome. Enfim, aí viu que a mãe tinha outro nome, tinha era outros endereços. Toda a documentação que ele juntou, nada batia as histórias que a mãe contava. Bom, enfim, ele acabou descobrindo que era adotado e que não as histórias que a mãe contou é mirabolante, que ele era filho gêmeo, que ele era gêmeos com o outro, que o outro morreu. Nossa, muita história. E aí, aquela pessoa que você tem toda a confiança que é seu pai e sua mãe, você descobre que mentiu, a estrutura da pessoa simplesmente desmorona, porque não teve essa verdade. Então, assim, é primordial que a gente nunca se esqueça de ter isso como meta, de falar para a criança. E outra coisa, a criança sente. Eu tenho uma amiga que estava assistindo nós agora, que ela mesmo fala da neta dela, que a neta dela sempre sentiu. Isso é o que a Helena falou agora, a gente sente no corpo. As crianças sentem que tem alguma coisa de estranho, que tem alguma coisa de diferente. E se você fala, ela sabe de onde vem. E você também abre portas. Você não fecha portas para ela ver o que ela tem, que ela tem a possibilidade de ir à busca de toda essa história que você vai ajudar, que foi o caso do meu filho, né? Eu sempre falei para ele que ele era adotado, e aí no final a gente teve aí, 2 anos atrás, tivemos encontro com a família biológica dele. Ele conhece uma irmã, que ele tem mais nova que ele. Então, nossa, é um descortinar de um mundo novas verdades que até então ele desconhecia. A história da família do vô, da avó e tudo mais, né? A mãe biológica, ela, na verdade, ela abandonou todo mundo, né? Ela não só abandonou os filhos, que ela deu outros, né? Mas também abandonou a própria família. Então, é uma escolha pessoal dela. E a gente tem que respeitar. E uma coisa muito importante também é a gente nunca falar mal de pai e mãe, de mulher que dá filho. Nunca falar, porque a gente não sabe a história dela. E para a criança, quando a gente julga ou a gente fala mal dessa mãe que deu para ele, a gente está falando mal dele também. Porque ele faz parte dessa mulher. Ele é metade dessa mulher. Então, quando a gente rejeita essa mulher, a gente está rejeitando o filho também. E uma coisa muito importante, gente, que eu sempre falo, honrar não é amar. A gente falar para o filho e para a filha adotivo, honrar o pai e a mãe biológico, não é amar, não é conviver. É só agradecer a oportunidade de estar vivo. Verônica, não é simples assim. Eles não vão entender mesmo. Não vão entender. Agora não vão entender, mas com o amadurecimento, o autoconhecimento, eles vão ver o quanto é importante honrar e respeitar e ser grato pela vida. Só que você tem que trabalhar para o futuro, você não tem que trabalhar com outro. Tudo isso é muito assim, não, é muito assim, tem que ter perseverança, tem que ter autoconhecimento também, né? Porque eu vejo algumas pessoas querendo adotar para tapar buracos, né? De filhos que morreram, de vazio na vida, e filho não é isso. Você não pode adotar uma criança para tapar buraco nenhum. Você tem que, porque é uma troca. Não é só você que dá para ele, é ele que dá para você também.
Então, essa troca tem que ser justa e tem que ser na medida certa. A hora que você comentou, né, que a criança sabe, eu já estava com isso na mente e eu lembrei de um filme que é O Som do Coração. Não sei se você já assistiu. É Eu já lindo. ouvi, já ouvi. E aí, assim, a criança sente. Né? E nesse filme retrata muito bem. Quem tiver, eu não sei se está em algum streaming, que eu já assisti faz tempo. Se alguém tiver a oportunidade de assistir, O Nome Som do mesmo? Coração. Som do O coração. Som do Coração. Ele também, ele estava numa instituição e ele sentia, e assim, é lindo, gente, eu não vou dar spoiler, é lindo. Então, a gente vê que realmente, né, nesses movimentos da constelação, a gente fala, né, que a alma sabe, né, tá tudo inconsciente, tá ali dentro do corpo, é o que você falou. A criança ou o adulto, ele sente que tem alguma coisa que não está certo, né? Não sabe muito bem. Esses são os sintomas também, né, Verônica? Quando a gente trabalha com a constelação familiar, muitas pessoas chegam no trabalho porque está assim, perdido, procurando coisas. Por isso a importância de falar, né? É um processo, é o que você falou, tá bom, eu vou falar com tal idade. Não, tem que ser isso é um processo, gente. E mesmo os pais, depois de uma certa idade, ele tem que confiar, né? Que a vida vai encaminhando. Porque eu já peguei casos em que a pessoa foi fazer uma constelação familiar, não lembro de qual tema, não era isso, e por alguma coisa que aconteceu lá, o facilitador falou que a pessoa era adotada. E assim, a pessoa pirou, né? E, inclusive, essa pessoa teve contato com o professor Renato Bertatti. Então, o professor Renato Bertatti também tem um livro que fala sobre adoção. Ele atendeu muitas pessoas, né? Sobre esse tema. E então, ele sempre reforça, tem que ser feito um exame de DNA. Então, assim, constelação familiar ou qualquer outra técnica não vai ser confirmado. Você é adotado, né? Porque senão a pessoa entra numa loucura e às vezes não é, né? Então não dá para a gente interpretar. Quando a pessoa já tem esse privilégio, né? Que nem você, Verônica, que você adotou, então em algum momento você foi conversando, né? É muito bom. Eu acredito que isso traga força para essa criança, né? Muita. E é o que você tá, até é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Esse olhar, né? Esse processo de adoção, eu vejo, né? Que tem alguns que não dão certo, né? Então, como que a gente consegue caminhar para que uma adoção dê certo? Então, uma das coisas que você já falou foi isso, você respeitar que essa criança tem uma origem, né? Respeitar os pais, não precisa conviver, mas é reconhecer que a maior presente que essa criança recebeu foi a vida e que ela tem pais biológicos, né? Então esse é um dos fatores que é importantíssimo. E que mais, assim, que tipo assim, coisas que podem ajudar que esse processo dê certo e coisas que de repente vão dificultar. Então, a semana passada eu ouvi uma história que a pessoa, o filho sempre deu problema, ele não sabia que era adotivo. E ele sempre foi problemático. E aí o pai morreu e a mãe resolveu falar o pai não. Porque também, se dependesse de algumas pessoas à minha volta, eu não contaria. Eu não conto. Ai, não conta, coitadinho. Não, porque não tem coitado, gente. Não tem coitado. Eu não sou coitada porque não tive filho, e ele não é coitado porque é adotado. Não tem ninguém de joelho aqui. São dois seres em pé. Tanto o bebê quanto você. O bebê, ou a criança, ou o adolescente, seja lá qual, são seres que estão inteiros dentro dessa relação. Tem que ser assim. E eu vi aí o pai nunca quis que contasse. O pai morreu, e ela, que já tinha mais de 70 anos, contou para o rapaz, muito problemático, a vida inteira problemático, que ele era adotado. Só que ela contou a história do jeito que foi. Com as tragédias, com toda a história, com todo o peso. Esse rapaz ficou pior ainda. Ficou pior. E quem contou a história contou com um ar de que, tipo, adoção não dá certo.
Isso me incomodou demais, né? Me incomodou demais, porque eu sei que essa forma de fazer não é o certo. Essa forma de conduzir não é o certo. É falar a verdade sempre. A minha mãe sempre dizia a verdade acima de tudo, seja lá como for. E por mais que você conte uma verdade que seja dolorida ou que não seja tão boa aos olhos de muitos, quem ouve a verdade, quem ouve a verdade sempre vai respeitar quem está contando. Porque é muito bonito você ver a pessoa contar a sua história. E é muito bonito o filho saber que o pai e a mãe sempre falou a verdade. Sempre falou. O meu filho, como ele sempre soube a verdade, quando ele foi para a escola, que ele mudou de escola, ele ficou pequenininho muito tempo na mesma escola, e depois eu mudei ele, eu acho que ele tinha uns 11 anos quando eu mudei de escola. E ele chegou lá e ele falou, eu sou adotado, os coleguinhas, né, os colegas. E aí ele, eu sou adotivo. E aí o pessoal, ah, não, você não é. Não, você, não acredito. Aí ele me ligou de lá falando, mãe, ó, eu falei que eu sou adotivo e ninguém está acreditando. Fala que eu sou adotivo. Eu fiquei super emocionada. Falei, caramba, ele não tem medo, não tem vergonha de falar. Porque eu sempre falei para ele, filho, as pessoas pensam que a criança adotada é coitada. Não é coitada. Então, quando você fala que você é adotivo e as pessoas não acreditam, é porque você não tem esse ar de coitado que as pessoas acham que todo filho adotivo tem. E não é assim, não é isso. Então, o passar do tempo que o Henrique sempre falou que ele era adotado, me mostrou, Verônica, você fez certo. O caminho é esse. E o olhar sistêmico para a adoção é olhar e respeitar o sistema familiar dessa criança. É esse olhar. É esse olhar. É como eu falei, é fácil? Não, não é. Só que quando você vai se propor a adotar uma criança, você fale para ela que ela é adotiva. Fale para ela. Eu tenho muitas pessoas na família. Eu sou madrinha de uma moça, hoje moça, adotada, sempre soube que era adotiva. O meu filho, tem o meu sobrinho, o Carlos, que hoje não está mais entre nós, mas ele também sempre soube que era adotivo. Tem a irmã do meu ex-marido também, que é adotiva. Todos sabiam. Todos sabiam. As problemáticas que tem é que todo mundo tem. Eu fui adolescente, você foi, todo mundo foi. Então, está tudo certo, faz parte da vida, né? Mas quando você tira esse peso das costas, a coisa flui muito melhor. A verdade liberta, né? A verdade liberta. Inclusive, nós temos também na família uma prima minha que adotou um menino de 1 mês e pouco. Tinha 1 mês e pouco o menino. E a adoção dele foi feita... nós temos uma lei no Brasil que as mães que querem doar seus filhos e querem fazer legalmente para facilitar a vida da criança, para a criança não ficar anos e anos dentro do orfanato esperando a destituição do pátrio poder, essas mães são respaldadas pelo judiciário. Elas procuram o judiciário, e o judiciário dá todo o respaldo para elas, psicológico, social, acompanham até a criança nascer. Aí, no ato do parto, a criança já está com toda a documentação para ser adotada. E a mãe vai seguir o seu caminho, mas ela faz tudo direitinho. Ai, Verônica, tudo direitinho, uma mãe dá um filho, dá, gente, faz parte da vida. Ah, é duro, faz parte da vida. E tem uma lei que protege essas mulheres. E essa minha prima adotou um filho desse jeito. A pai e a mãe não puderam ficar com a criança, seja lá, não vamos julgar, entrar em julgamento, seja lá o motivo que foi. E elas fizeram tudo direitinho, a criança não passou, não teve problema nenhum. Foi rápido para esses pais. A criança é maravilhosa, inteligente. Ela também sempre está falando para ele, você é filho do coração. Ele tem um ano e pouco agora, mas muito inteligente e feliz. E feliz. É possível, gente. É super possível. Você falou do não julgamento, né? Que também a gente aprende, né? Esse olhar sistêmico.
porque eu fico imaginando a coragem também, a força, né, que uma mãe tem que ter para dar ao seu filho. E assim, por isso que eu fui desenvolvendo esse olhar, né, com a minha própria história de filha, né, esse olhar para as mães. Imagina, você gestar 9 meses, né, vamos falar do tempo normal, mas para quem foi menos. Então, para essas mães que carregam a gravidez até o final, e aí, né, põem o seu filho para doação, com certeza quer que esse filho viva. Sim. Né? E muito provavelmente assim, olha, não tem condições, eu dando esse filho, ele vai ter mais oportunidades. Então, assim, esse olhar do não julgar é importante, porque a gente não pode, a gente não sabe o que aconteceu, né? Eu tive a oportunidade também no campo da constelação de ver isso com os representantes, né? Do olhar amoroso que a mãe tinha, aquela dor, né? Que a mãe tinha na hora pelo fato de ter dado o filho para adoção, né? Mas é a favor da vida, né? Sim, a favor da vida. Teve uma pessoa aqui que perguntou como que entra em contato com essas mães que fazem dessa forma, né? Mas, assim, a criança vai para a fila de adoção, para a fila das pessoas que estão inscritos já. Porque tem as então pessoas que podem beber, né? Então tem que e aí essas pessoas, elas têm que estar inscritas já com o desejo de adoção, né? Já com toda a documentação, tudo regularizada, só esperando a vinda da criança. Passando por todos aqueles processos, né? E só esperando a vinda da criança. Foi o caso da minha prima, que já estava na fila há muitos anos já. Como ela queria beber e beber mais difícil, ela estava há muitos anos, ela até nem tinha mais esperança de que pudesse conseguir. E aí chegou. Mas é assim, gente, assim, é muita maturidade. Eu gosto muito de falar, quando eu vou fazer palestra para pais que vão adotar filhos, assim, é muito importante que a gente tenha muito amor para dar, mas que a gente tenha, assim, não pode ter em nós a ideia de que a criança te pertence, entendeu? Ela não pertence, mas não é porque ela é adotiva, ninguém pertence a ninguém, na verdade. Né? A gente tem que fazer as coisas de forma de deixar a pessoa livre. De deixar livre. E quanto mais liberdade você dá, mais você tem ela. A gente vê assim, com amores, com amigos, com tudo. Quanto mais você prende, mais a pessoa foge de você. Então, essa relação de libertação, de liberdade, é muito importante para que tudo flua assim super bem. Quando nós estávamos indo para a cidade encontrar com a família biológica do meu filho, eu falei para ele, filho, nós estamos indo para um lugar onde todos foram abandonados pela sua mãe biológica. A família inteira foi abandonada. Você não é abandonado. Você não foi o único abandonado. Então, não chegue lá pensando que você é o único, pensando que você é o diferente. Na verdade, ela abandonou a família inteira. E com o passar do tempo, sem julgamento, eu percebi que ela fez porque ela não tinha capacidade de criar um filho. Mas ela deu a vida. Ela não tirou nenhum. Ela deu três filhos, na verdade. Né? E a menor, ela acabou deixando com o marido do último casamento. As pessoas, nossa, que absurdo, gente. Cada um sabe da sua capacidade. Cada um sabe da sua capacidade. Mas tudo isso que meu filho descobriu depois, tudo isso que ele descobriu, ele libertou. Porque ele falou, caramba, ela deu mais 2. Puxa, a minha irmã mais nova, que ela criou até os 7 anos, ela deixou também. Imagina o fardo, como ficou leve nas costas dele. Porque a pessoa, quando é adotiva, ela abandonou, nossa, ela não gostava de mim. Porque sempre pensa isso, né? Nossa, ela me abandonou porque não gostava de mim. Na verdade, não é isso, não é não gostar. É falta de capacidade. Cada um dá o que tem. E ela não tinha amor, elas, né, todas elas, né, não tinha condições de dar, de acolher essa criança. Essa outra criança que eu falei para vocês da família, ela que a minha prima pegou bebezinho porque os pais decidiram dar, os pais decidiram dar.
O pai e a mãe. Não foi só a mãe. Foi o pai e a mãe. Amanhã ou depois vai pintar arrependimento, ele pode procurar o pai e a mãe, eles vão se arrepender de ter feito, porque era um momento que eles eram jovens, que não pensaram direito. É outra coisa, é o futuro, é Deus. Você fez a sua parte. Aí é da... E aí também cada um com a sua responsabilidade também, né? Cada um. Porque a gente não está Com certeza. não tá isentando da responsabilidade, mas é ampliar esse olhar para que a criança fique leve, né? Para essa nova família que foi constituída, né? Sim, sim. E você comentou uma coisa também, né? Sobre no começo de não tapar um buraco, né? Independente de ser filho adotivo ou não, você falou do amor, né? Então, assim, principalmente quando a pessoa escolhe, né, adotar, chega nessa escolha, tem que ter muito amor, né, transbordando, porque senão isso vai ser um peso para a criança, né? É aquele, tipo, né, é meu, e isso também para filho biológico, né? Tapar um buraco que a criança nunca vai tapar, né? E aí isso sobrecarrega a criança também. Até porque, Helena, a gente cria expectativa na criança. Porque quando você quer adotar, mas você está com uma infelicidade muito grande, porque você tem uma frustração de não estar grávida, de não poder engravidar. É uma frustração, é uma agonia, porque senão meu marido vai embora, eu tenho que dar um filho para ele. Ou qualquer outro motivo que não a leveza, não dá certo. Você tem que estar legal com você. Você tem que trabalhar muito o autoconhecimento. Eu tenho uma amiga que demorou pra caramba de vir a criança para ela, veio com 4 aninhos, e ela falou, Verônica, eu tô há 4 anos na fila, essa criança tem 4 anos. Só que se essa criança tivesse vindo para mim há 4 anos atrás, ela era outra pessoa. Hoje não, eu amadureci muito. Então é muito. Quando a pessoa quer passar por essa experiência maravilhosa da adoção, precisa do autoconhecimento. E se perguntar para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para a criança, para ser mãe dessa criança, ou estou olhando para alguém que vem me salvar de um buraco? Vem me salvar de uma depressão? Salvar o casamento, né? De um casamento que tá ruindo. Ah, não, meu marido, eu quero, mas meu marido falou, tudo bem, se você quiser. Eu conheço também um que falou isso, e depois ele dormiu, entendeu? Um berço esplêndido, porque a criança deu altos problemas, e ele falou, não falei para você que eu não queria? Entendeu? O casal tem que estar bem alinhado também, né? É muito sério, é muito sério. É muito sério. Então, assim, acalmar, ver para onde é que eu estou olhando, o que eu estou vendo, para onde que está o meu amor está onde. Então, é muito importante tudo isso para que a coisa flua, para que a coisa venha com leveza, que é importante para os dois ter leveza. E uma coisa que eu digo para vocês, teve uma pessoa que falou para mim, que eu falei de autoridade, né? Mas se você contar, não pode amanhã ou depois jogar na sua cara que você não vai falar nada porque é sua mãe. Gente, quando você adota um filho, quando você tem um filho, seja da sua barriga ou adoção, você dá o braço para Deus. Deus, me ajuda aqui. É um ser humano que eu estou formando para o mundo. Quando você já se coloca para Deus te dar sabedoria para aquilo, a coisa flui. Porque quem não tem autoridade, seja da barriga, seja adotado, você não vai ter. É postura. É postura. Eu sempre soube que é adotivo, só que o sim, sim, não, não foi o que dei. A disciplina, a educação. Ele é muito... Todo mundo adora o Henrique, fala super bem dele e tal. Ele é um menino muito bacana assim, mas teve a influência de um pai e de uma mãe que deu a disciplina, que deu o equilíbrio para ele. E jamais ele falou para mim, você nunca fala isso porque você não é minha mãe. De jeito nenhum. Nunca ouvi. Porque eu nunca considerei. E ele também não. Ele também não. Então isso não vai acontecer, entendeu? Isso não vai acontecer. E o que eu imagino que com essa postura, né, com essa verdade, Verônica, cria uma confiança, né? Então, assim, então a criança confia que está sendo bem conduzido, bem cuidado, né? Com certeza. Então,
Eu só vejo pontos positivos nessa questão Sim. da verdade. Não, eu gostaria até de deixar aqui em aberto, né? Se alguém tiver interesse em adoção e tiver e quiser aí conversar comigo, falar, eu gosto muito disso, porque eu acho que contribuir demais para essa família, né? Para essa família que vai se formar. E eu acho que é muito importante a gente estar contribuindo com isso. E nós temos muitas pessoas, inclusive você falou do Renato Bertatti, que no meu capítulo do livro, eu usei, né, o livro dele como base para escrever o meu capítulo também, e ele fala sobre isso, da importância de estar sempre em harmonia com a criança, contando sempre a verdade. Eu lembro que eu contei para o meu filho uma historinha lúdica, eu não sei quanto tempo a gente tem, quanto tempo nós temos ainda, Helena? Uns 20 minutinhos. 20 minutos. Então, eu contei para o meu filho uma história bem... eu sempre falei para ele que ele era filho do coração, e ele perguntou para mim... filho do coração. E aí, dava risada, saía correndo e tal. Só que, quando ele tinha uns 3 aninhos, a gente estava vendo umas fotos, e ele perguntou, mãe, eu estava na sua barriga aqui? Aí eu falei, filho, a mãe não falou que você não era da barriga, era do coração? Ele falou, mãe, mas como é que eu nasci? Porque até então, até aquele dia, estava tudo bem falar que é do coração. Só que aquele dia, ele quis saber mais. E aquele dia eu não estava preparada, porque eu achava que a coisa fosse acontecer mais para frente. Aí na hora, ai meu Deus do céu, me ajuda, o que eu vou falar? Aí na hora eu criei Deus, né? Dando essa força, essa sabedoria. Na hora eu falei para o filho, a mamãe chorava muito porque não tinha neném. Aí, Deus viu eu chorando e falou assim, eu vou mandar um bebê para essa menina, para essa moça. Aí Deus estava com um monte de bebê no céu. Um monte de bebê, tudo peladinho, brincando nas nuvens. E você estava lá também. Aí ele perguntou para os bebês, quem quer ser o filho da Verônica? Aí você levantou a mão. Aí Deus falou para você, só que assim, você vai ter que ir na barriga de outra moça para ir para ela, porque a barriga dela não faz neném. Aí o que aconteceu? Você falou, eu quero ser filho da Verônica, mesmo assim. Aí você sentou numa nuvem e escorregou dentro da barriga da moça. A moça fez você para mim e ela me deu. Nossa, ele ficou em êxtase. Contou essa história para a escola inteira. Aí a diretora até me ligou perguntando, né? Nossa, Branca, ele tá em êxtase contando essa história para todo mundo. E aí ficou mó tempão, né? Essa história, nossa, e desenhava e tudo. Aí a ficha foi caindo. Aí, nossa, essa mulher, que essa barriga, que essa mulher. Aí já foi vindo outras coisas, entendeu? E aí você tem que estar preparado. E aí outras perguntas, ficou triste, chorou, entendeu? Questionou, como é essa moça, por que ela não ficou, onde ela estava, não sei o quê. E aí você vai, dentro da realidade, você vai, né, posicionando. Até que chegou um momento que ele não queria saber de falar dela de jeito nenhum. Não queria saber mais nada. É tudo fases, entendeu? Super, 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 super natural. E aí teve os momentos, tal, que não queria saber, não sei o quê. Aí chegou a família acabou também, é uma história meio longa, que está no nosso livro, né, Helena? Nosso livro, comentar. Quem quiser detalhes, tem no livro, né? E aí, para adquirir o livro, pode falar com a Verônica, eu tenho alguns exemplares também. Exatamente. Bem e aí, quando ele foi conhecer a família dele, ele foi um outro momento, ele também não estava interessado nela. Ele ficou interessado na família. E assim, agora ele não quer saber de mais nada. Mas tudo é um momento, hoje é hoje, amanhã é outro dia. Amanhã ele vai querer outra coisa, ele vai ter outra consciência, mas aí ele fez sua parte. E tem que respeitar esse momento também, né, Verônica? Né? Porque não dá para forçar. Você faz a sua parte, o como vai acontecer é a parte de Deus. E aí você não mexe, né? Você não mexe, você só vai ali trabalhando ali em cima do que já está feito, né? Então, assim, como você me convidou para falar no mês das mães, né?
das Mães, você me convidou, eu fico muito lisonjeada, né? Porque realmente só quem passou por essa experiência sabe o amor que a gente tem no filho adotado. E assim, eu não consigo imaginar que eu amaria mais ele se ele viesse na minha barriga. Eu não consigo imaginar que meu coração teria mais amor para dar do que eu já dou, né? Então, assim, é muito forte, é muito forte. É uma relação muito forte, muito intensa. Eu tenho um amor imenso pelo meu filho, assim, chega até joelho, de tanto que é amor mesmo, né? E aí você fala, ah, não, porque... E às vezes eu vejo pessoas que não têm essa experiência a falar, né? O Bert Hellinger não era... Não, ele falou nos estudos dele que ele não era a favor da adoção, por conta da família, da criança sair da sua família biológica para ir para uma outra família. E isso, na verdade, ele falou, mas o Bert também deixou todo o estudo que ele deixou abertura para as pessoas colocarem as suas experiências. Porque ele não tinha experiência com adoção. Ele falou dentro de tudo que ele tinha. Agora, cabe a nós trazer isso para a nossa realidade. Não tem nada de errado nisso. Desde que você faça dessa forma. Que você respeite a origem da criança. Você respeite a história da criança. Ela tem uma história e ela merece saber dessa história. Ela tem um direito. Se ela não quiser, tudo bem. Você comentou do Bert, né? Então, assim, tem alguns relatos, né, sobre adoção, e o Bert sempre trazia dentro de um contexto, né? Então, ele provavelmente já tinha olhado isso no campo, então, assim, naquele contexto, aquela adoção não deu certo, né? Eu vou colocar entre aspas, não deu certo, porque de tudo que a gente já falou. A pessoa, de repente, adotou querendo tampar um buraco, querendo salvar um casamento, né? Então, por isso que a importância de desenvolver esse olhar, né, além da criança, olhar para a criança, né, tipo assim, eu estou olhando para a criança, o meu amor está olhando para a criança ou está olhando para, né, qualquer outra coisa? Então, se for qualquer outra coisa que não seja criança, as necessidades da criança já está caminhando para ter problemas, né? Então, alguns relatos do Bert tinha pontos específicos. O professor Renato Bertacci também ele comenta que o melhor lugar para a criança seria ficar no sistema de origem dela. Então, assim, os pais não podem cuidar. Ah, tem um tio, um avô, que ali é um lugar de força, né? Então, ele estando... É o lugar mais seguro, que ele diz. Que estando ali no ambiente, ainda dentro do sistema familiar dele, de origem, seria o melhor lugar, mas nem sempre é possível. Então, com isso tudo que a gente está falando, e que a Verônica está trazendo a experiência dela pessoal, a gente caminha para adoções positivas, né? Coisas boas, né? Inclusive, por que demora tanto a criança para ir para a adoção? Porque o judiciário começa pela mãe. Vai, tenta várias vezes entrar em contato com a mãe, até que ela não consigam mais. Aí depois eles vão para a família de origem. Quem quer ficar com essa criança? Um vô, avó, um tio, e não tem ninguém. Aí é que vai para a adoção. Mas demora muito, é muito demorado. Quando a mãe já faz esse procedimento de já ir lá, já fazer, já adiantar para a criança a coisa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, a criança passa por menos perrengue, né? Nesse tempo todo aí para ir logo para um lar. Porque o que um bebê, o que uma criança pequena precisa? Amor, atenção, cuidado. É isso que ela precisa. E verdade. Tão importante quanto o arroz e feijão, quanto o leite e a cama quente, é a verdade. Esse menino que eu contei para vocês, que foi fazer cidadania e encontrou toda a verdade dele, a mãe, ela contou depois na hora da raiva que ela não podia ter filho e ela teve, inclusive, diz que ele aparentemente parecia muito com os dois, né? Que ela teve para não ficar marginalizada na sociedade. Que eles são pessoas muito ricas lá na cidade deles, né? Os pais adotivos. E ela, para não ficar... Olha a cabeça da pessoa, para onde que ela estava olhando?
Ela estava olhando para dar amor, aconchego e verdade para o filho? Ela estava olhando só para ter a criança, para mostrar para a sociedade. O olhar dela estava para fora, não estava para dentro. Não estava para dentro. Ela estava preocupada com os outros, com o que as pessoas iam falar. Então, não dá certo. Então, o que uma criança precisa, seja ela... Tem uma moça que um casal, ela tem um canal no YouTube chamado Mãe por Amor. E ela estava... não, ela adotou os filhos grandes, né? Ela adotou, ela queria só uma criança, no final ela acabou adotando 5 irmãos. Um era bebê, o outro tinha um ano e pouco, a outra tinha uns 8, o outro tinha uns 11 e o outro tinha 13. Esses 2 pequenos, ela passou muito problema de adaptação. E ela foi fazer terapia. Ela falou que no final, ela percebeu que ela tinha problema de infância, de ter sido um bebê que não foi acolhido, e ela não conseguiu acolher os 2 do jeito que deveria. Só que ela foi se conhecer. Hoje estão maravilhosas. Procure lá no Instagram, Mãe por Amor. Aí depois ela adotou adotou uma menina de 17 anos e adotou agora um rapaz de 16 anos. E assim, cada um com sua história, cada um com seu problema, mas ela está disposta a dar o melhor dela. Não quer mostrar para ninguém, não quer provar nada para ninguém. Aproveitando o que você falou agora, sua fala, e um comentário da Natália aqui, olhando para o ego dela, né? Enquanto você falava, eu também estava pensando nisso. A gente também tem que desenvolver esse olhar amoroso para todos, né? Para a mãe que deu o filho para adoção, para a criança e para os pais adotivos também, porque essas pessoas também estão com dores, né? E muitas vezes não sabem. Então, você frisou várias vezes a importância do autoconhecimento, né? Então, a gente tem que se trabalhar, porque a dor é tanta e a pessoa não percebe isso, né? Então, às vezes, ela não vai adotar, não é consciente que ela está adotando para tampar o buraco, né? É amor, né? É um amor, mas um amor adoecido, né? Então, esse olhar sem julgamento realmente é importante para todos, porque é necessário, porque senão a gente vai entrar nesse julgamento da mãe, né? A adoção que não deu certo. A gente fala não deu certo porque, assim, é falta de conhecimento. Eu, por exemplo, só vim conhecer tudo isso graças ao Bert Helling. O Bert Helling deixou um legado tão lindo que meu olhar hoje, esse não julgar cada vez menos, e para tudo na minha vida, né? Então, eu só queria reforçar isso porque, às vezes, a gente também entra, né, nesse julgamento de assim, mas a pessoa adotou e não deu certo por culpa dos pais, né, dos pais adotivos. E, na verdade, gente, a gente fala não deu certo, como você mesmo falou, entre aspas, porque não dá certo, né? Tudo dá certo, mesmo que haja conflito, dá certo, porque os 2 precisavam daquilo. Porque à medida que a pessoa não falou a verdade, ela também e ela se arrependeu e depois quis contar, ela também viu que o que ela fez não foi legal. Tinha um casal em São Caetano do Sul que adotou a criança e não contou. E eles eram muito conhecidos na cidade, porque a cidade é uma cidade pequena, né? Aí chegava na escolinha, eles botavam a criança, quando chegava lá, se tivesse algum conhecido, eles tiravam a criança da escolinha, com medo que iam contar. Aí botava na outra escolinha, chegava lá, quando entrava um conhecido, tirava da escolinha. Como que vai viver desse jeito? Como que vai viver? E a criança Imagina. Passou sofrendo, né? Porque não consegue criar vínculos, né? Dos amigos também, né? Entendeu? Como que vai ficar desse jeito, ficar escondendo da criança essa história? Então, o assunto é bem complexo, né? É bem complexo, delicado, complexo, né? Delicado. Quem quiser, compra aqui o nosso livro, porque nesse livro aqui, gente, aqui fala sobre integração de saberes, são vários profissionais. Aqui tem delegado, tem juíza, tem dentista, tem veterinário, tem a Helena, tem professora, tem vários profissionais com vários olhares. E é importante porque esse desenvolvimento do olhar sistêmico é respeitar o sistema
de tudo. Tanto que é uma coisa muito bacana é falar também, as pessoas ficam muito, esclarece muito para as pessoas, quando é um processo de herança. O quanto a família em conflito traz dificuldade na separação de herança. Teve um caso bem rapidinho, um caso que teve de herança, que eles não conseguiam fazer. Era briga, muita briga, e eles não conseguiam entrar em um acordo. Você sabe o que estava acontecendo? Tinha um filho excluído, um filho que não foi reconhecido. Foi reconhecido com... o pai deu o nome, né? Mas não foi inserido na família. E por conta disso, o sistema familiar deles não deixava acontecer a separação de herança, porque tinha alguém fora que também tinha direito àquilo. Então, olha como é importante o sistema familiar, a importância desse olhar para tudo que faz parte de nós, da nossa história, da nossa raiz, da nossa ancestralidade. A Janete aqui está falando, nesse caso específico do medo e mudar a criança de escola, não seria parte sistêmica da mãe? É um olhar, é o que a Verônica comentou, né? Tem que ter esse trabalho interno, né? De saber lidar, né? Às vezes, preocupação com a criança, eu acho que é importante olhar, pode ser sistêmico. E uma coisa muito importante, Helena, que você falou, e que a pergunta é bem oportuna, é assim, quando, olhando pelo lado da mãe, quando você fala da vida, da parte da mãe, a parte sistêmica dela, de repente ela foi uma criança que foi rejeitada. Ela foi uma criança que não foi atendida nas suas necessidades de amor, de atenção. E aí ela não quer falar para a filha que ela foi abandonada pela mãe. Abandonada pela mãe. Porque como ela tem um abandono dentro dela, se ela falar para a filha, e está ferido, né? Ela tem essa criança ferida pelo abandono, ela não quer falar para a filha. Então, o que você falou, quem foi que falou isso? Janete. Quem foi que falou que eu não estou enxergando? Janete. A Janete. Isso que você falou, Janete, tem muito a ver, porque a falta de conduta de verdade dos pais tem mais a ver com eles do que com a criança. Isso é muito certo. Parabéns. Você fez essa pergunta bem oportuna, Janete. A gente já está caminhando para o final, que eu não sei se a live cai, tá? Vai dar 1 hora. É um assunto vasto. E aproveitando também a pergunta da Janete, assim, é um exercício que eu tenho feito muito comigo. Então, assim, tudo começa com a gente. E tudo começa com os nossos pais, né? Na nossa família de origem. Então, assim, se a gente está com alguma coisa, olha sempre a partir de nós e para os nossos pais, entendeu? Porque as pessoas são só um espelho, né? Então, se tem algo que incomoda no outro, que o outro está me incomodando, volta a olhar para a gente, volta a olhar e volta nessa nossa raiz, porque as nossas raízes é que dão força para a gente, traz essa leveza, né? Limpa as pedras do caminho. Então, se a gente estiver bem firme nessas raízes, esse sim, né, que a gente fala que é um sim sem mas nenhum, do jeito que foi, é sensacional. Então, quem tiver interesse, esse livro Consciência Sistema traz muitas histórias que também ajudam a ampliar esse olhar. Busquem conhecimento, né, da constelação, desse olhar sistêmico, que realmente é fenomenal. Sim. Eu já vou me despedir, agradecer a presença de todos, agradecer a sua presença, Verônica, adorei. Obrigada. E é o que você falou, assunto vasto. E aí eu passo a palavra para você, porque eu estou com medo da live cair. Antigamente não caía, eu não sei agora. Eu agradeço também a oportunidade de estar falando, né, sobre isso e pedir, falando para as pessoas, se eles tiverem interesse, né, podem entrar em contato com a gente. A Helena também é muito conhecedora desse olhar sistêmico, e isso aí amplia muitos horizontes para a vida, para tudo, gente. Não é só a adoção, é uma das coisas da vida, né? Mas amplia nosso olhar para tudo na vida, facilita muito a nossa vida. Então, eu gostaria muito de agradecer a Helena pela oportunidade e, assim, de colocar à disposição de quem precisar, né? Contribuindo sempre para que a vida seja mais leve, mais bonita, que é isso que a gente merece, né? Obrigada, viu? Estou super feliz.
E é isso, Janete, a gente tem que realmente conhecer as nossas raízes e honrar, né? Aprender esse honrar e reconhecer. É o que a Verônica falou. Às vezes é difícil o convívio, não dá para amar, né? Mas se a gente reconhecer e honrar isso, a nossa vida vai fluir de forma bem leve. Com Gente, certeza. muito obrigada. Eu vou encerrar para a live não cair e poder deixá-la gravada, tá bom? E até uma próxima. Até a próxima. Boa Beijo noite a todos. a todos. Obrigada.